Hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 4 de abril do ano do Senhor de 2024. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Nós estamos na oitava da Páscoa. Esse tempo é o prolongamento do primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos. É como se nesse primeiro dia da semana, o domingo, houvesse muitas manifestações, até mesmo uma explosão de manifestações de Jesus ressuscitado em vários lugares, a várias pessoas e situações, o que nos faz compreender que para o ressuscitado não há mais o limite do tempo e do espaço. A todos e em todo lugar, o Senhor se faz presente e se faz sentir, e faz sentir os efeitos da sua ressurreição. O tempo pascal é uma bela oportunidade para aprofundarmos o mistério da ressurreição do Senhor e as suas consequências para a vida do ser humano. Os relatos da aparição do Senhor são a comunicação da experiência pela qual os discípulos reconheceram que o Senhor estava vivo, presente no meio deles. Lembrem sempre que não há em nenhum dos evangelhos, nem em qualquer outro texto do Novo Testamento, um relato da ressurreição do Senhor, nem como o Senhor ressuscitou dos mortos, mas o relato é da experiência pela qual os discípulos chegaram a conhecer, a fazer a experiência de que o Senhor estava vivo neles e entre eles. O evangelho de hoje é a sequência do relato dos discípulos de Emaús que nós brevemente comentamos no dia de ontem. A comunicação espiritual da experiência do ressuscitado
é a ocasião em que o próprio Senhor está presente. O nosso texto diz: ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. É como se, na partilha da experiência do ressuscitado, o Senhor se fizesse sentir e se comunicar. Mas a presença do Senhor, como eu tenho dito, não é evidente a todos e nas mesmas circunstâncias. Por isso, o nosso trecho do Evangelho de hoje observa: eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. A presença do ressuscitado não é desvario ou ilusão. Ela é real e histórica. A experiência que faz sentir uma alegria duradoura, uma alegria que perdura para além de um momento aprazível, é um modo de conhecer que o Senhor está presente. Uma alegria que permanece mesmo em situações adversas e de sofrimento. É um sinal de que o Cristo ressuscitado está presente. Nosso texto de hoje afirma uma identidade diferenciada. O crucificado é o ressuscitado. Essa é a mensagem contida no convite a olhar as mãos e os pés, que trazem a marca da crucifixão de Jesus. Embora o seu corpo traga as marcas da paixão, trata-se do mesmo corpo, só que agora um corpo glorioso, para o qual não há lugar onde ele não possa estar. É um modo de presença que ultrapassa os limites do visível e do imediatamente perceptível. Exige fé o reconhecimento do ressuscitado. A vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo são indissociáveis. A presença do ressuscitado aguça a memória, convida a reler a história e oferece a hermenêutica que possibilita compreender, na sua finalidade, as Escrituras. É dele que falam as Escrituras. Nele, a Escritura encontra o seu sentido, a sua luz. O texto nos dá uma bela lição que eu convido a reter. Qual é? A seguinte: a ressurreição de Jesus não anula a sua paixão. Para chegar ao reconhecimento do Cristo glorioso, é necessário passar por sua paixão e por sua morte de cruz. Não tem como tomar um atalho para chegar ao Cristo glorioso. Para chegar ao Cristo glorioso, para fazer a experiência do ressuscitado e dos efeitos de sua ressurreição, é preciso passar e estar com ele na sua paixão e na sua morte. Que Deus abençoe a todos, dê a nós todos alegria verdadeira, nos dê paz, nos dê consolação. Até amanhã, se Deus quiser.